Na pequena cidade de Avalon, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Uma estranha distorção do tempo começou a afetar o cotidiano dos habitantes. O relógio da torre da igreja marcava horas que não faziam sentido enquanto as sombras dançavam de forma errática. As estações do ano pareciam se misturar, trazendo o calor do verão em pleno outono e a neve do inverno em plena primavera. As pessoas ficavam perplexas tentando entender o que estava acontecendo, e enquanto os cientistas estudiosos buscavam respostas, um grupo de jovens decidiram explorar os segredos por detrás dessa distorção temporal, embarcando em uma jornada que mudaria para sempre não apenas o curso das suas vidas, mas sim toda a sua realidade. Quer entender como funciona a percepção do tempo e essa distorção da realidade nas suas narrativas? Então sim, bora! Alô, herbitos, bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos falar sobre distorção do tempo. Só que no caso aqui não iremos falar sobre a distorção propriamente dita, como você pode construir uma distorção do tempo, distorção da realidade, mas sim nós iremos falar um pouco sobre a sua percepção do tempo na narrativa. Você já sabe que acontece isso em primeira ou terceira pessoa, então depende muito de como você vai sendo construído. Quando a gente fala sobre a distorção do tempo, ou a percepção do tempo em primeira pessoa, é mais fácil você perceber como que funciona, porque você está vivendo isso. Histórias em primeira pessoa traz a percepção narrativa, o ponto de vista literal do protagonista. No caso, a pessoa que está contando a história também está vivendo a história ou viveu a história, caso seja em primeira pessoa do presente ou a primeira pessoa do passado. Então, quando a gente percebe essa relação que existe entre a percepção do tempo, está afetado diretamente em como o personagem lida com a situação. Ou seja, no caso aqui, iremos falar sobre as elipses. Elipses são as passagens do tempo que muitas vezes podem ser cortadas, expandidas ou encurtadas, dependendo da situação que você quer fazer. Você já nunca parou para pensar que quando você está se divertindo, você passa 10 minutos e parece que passou 30 segundos? Quando você fica 2 horas, 4 horas jogando o seu LOLzinho, mas parece muito que foram uns 10, 15 minutos no máximo. Porém, aqueles 2 minutos antes de você chegar no banheiro e você estar super apertado parece que demora uma eternidade. Parece que aqueles 5 minutos que o professor mandou você esperar antes de ir para o intervalo parece que demorou 30 minutos ou uma eternidade 3 vezes. Então, quando a gente fala sobre a percepção do tempo, quando estamos nos divertindo ou quando estamos num momento mais degradante, mais sofrente, ele pode mudar dependendo de como você lida com a situação. Ou seja, o foco da sua percepção refere à relatividade do tempo. Claro, nós não vamos entrar com a relatividade geral, não vamos entrar com Einstein, nem nada disso, porque aqui estamos falando sobre percepção e como essa percepção altera a nossa realidade a partir de fatores narrativos. Ou seja, nós não iremos falar necessariamente de como a gente pode distorcer o tempo de forma prática, utilizando um world building, mas sim narrativamente dentro da sua construção do tempo, a sua construção da história propriamente dita. Se você está contando uma história em primeira pessoa, é mais simples, porque se a pessoa está sofrendo, a pessoa está se divertindo, você pode fazer com que a passagem do tempo seja um pouco diferente. Porém, você já parou para pensar em por que acontece esse tipo de coisa? Porque muitas vezes a gente quer trazer alguma cena mais épica, mas na verdade aconteceu em poucos segundos. Porque você precisa criar um símbolo de reação, ou uma condução narrativa que permita essa aproximação ou criação de gatilhos, que seja. Vamos pegar um clássico que até já virou meme. O Freeza diz que Namekusei vai explodir em 5 minutos. Estou dizendo... em 5 minutos. Dentro de 5 minutos, este planeta explodirá completamente e se transformará em pó. Depois de quase 7 episódios, Namekusei explode. Então como que acontece uma luta gigantesca, 6, 5 episódios, flashbacks, reações, relações, e vai, e conversa, e não sei aquele outro, e o episódio já deu meia hora, isso no primeiro episódio, somando todos já dão mais de 3 horas de você assistindo, e a droga de Namekusei não explode. Por que raios acontece essa distorção do tempo? O Freeza errou na conta?
Pode até ter errado, mas aqui a gente percebe que existem outros mecanismos de fazer isso. Quando a gente coloca um tempo específico, ou seja, faz um gatilho da especificidade, dizendo 5 minutos, 40 segundos, 2 metros, 5 jardas, 36 graus e meio, quando você gera uma especificidade, você está levantando a lanterna, dizendo para aquelas pessoas, essa informação é importante, segure, porque vai valer a pena. Então, quando você coloca esse tipo de informação, vai demorar 5 minutos para a Namekusei explodir. Isso causa o quê? Uma reação de urgência. Então, mesmo que aconteça 4, 5, 6 episódios, você não sabe porque a qualquer momento o Namekusei pode explodir. Não existe um contador na tela, não existe um contador na cabeça dos personagens. Então, a qualquer momento isso pode acontecer e essa surpresa, essa especificidade gera essa distorção do tempo. Acontece também em vários outros animes, principalmente animes de esporte, onde você tem algo que a pessoa está correndo loucamente no campo de futebol, super campeões, pá, não sei o que, e fica 40 minutos o episódio inteiro correndo. Parece que se você dá um zoom out, você olha para baixo, parece que a pessoa está correndo em câmera lenta, porque se ela está correndo e por acaso passou 40 minutos e ela não atravessou um campo ainda, meu Deus, que gigantesco é esse campo. Porém, quando a gente é protagonista das nossas próprias situações, você realmente se sente herói. Quando você se sente herói, você vê que o seu tempo muda. A sua percepção da realidade muda. Tanto que se você for parar para ver essas cenas clássicas de animes de esporte, e você vê algo como a pessoa foi lá e driblou e não sei o que, papapá, e girou e lembrou e fez não sei o que e tal, pá, não sei o que. Mas na verdade, toda essa cena aconteceu na cabeça do protagonista. Porém, como a história acontece usando o ponto de vista, agora puxando para a terceira pessoa, na cabeça daquele personagem, não em primeira pessoa propriamente dita, mas sim em terceira pessoa, você está narrando uma história no ponto de vista dele. Se você está narrando uma história do ponto de vista dele, aconteceu como aconteceu na cabeça dele. Então, vamos voltar para a primeira pessoa para a gente entender como funciona esse processo. Se você está narrando uma história ou escrevendo uma história em primeira pessoa, a sua percepção do tempo ela é totalmente a parte da passagem do tempo real. Se você quer colocar uma história onde você quer pôr tensão, você quer pôr ansiedade, você quer pôr uma passagem de tempo mais lenta para criar um suspense mais pesado, você faz com que a percepção temporal na cabeça do personagem se torne uma percepção mais lenta. O mundo anda mais lentamente. No relógio, foram 5 minutos. Porém, dentro daquele corredor que parece infinito, demorou o quê? 1 minuto? 2 no máximo. Porém, ele andou durante 5 minutos naquele corredor. A ideia da distorção do tempo, onde existe essa elipse, ou esse prolongamento, ou esse encurtamento do tempo dentro da percepção, é você gerar essa quantidade de informações sensoriais, perceptivas, emocionais, catárticas, para você criar essa mesma reação no corpo da pessoa que está lendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, tal coisa acontece, vai indo, e aquele texto com parágrafo gigantesco, com as descrições mais lentas, e vai construindo isso, introspectando toda a história, e acontece desse jeito. Causa em você uma coisa que você fala, por que disso? Porque eu quero gerar esse tipo de situação, eu quero fazer com que o tempo seja a minha arma, a percepção do tempo seja a minha arma. Com isso, você cria esse tipo de situação. Obviamente, o contraponto funciona da mesma forma, onde você cria cenas mais rápidas, você cria percepções mais rápidas. Pode ter acontecido de que eu preciso salvar a princesa. Então, ok, eu tenho 2 horas para fazer isso. Porém, parece que o tempo passou muito mais rápido. Por quê? Essa questão de urgência na cabeça da pessoa faz com que o tempo se encurta. Então, quando você quer criar essa percepção do tempo, você pode criar essa questão da narratividade como uma forma de construir essa percepção.
Então, da mesma forma que os jogadores, quando a gente vê, parece que a pessoa fez uma porrada de coisa, mas não fez nada, essa cena aconteceu diretamente na cabeça dela. Da mesma forma que toda o resto da percepção temporal funciona da mesma forma. Então, quando você for construir alguma narrativa utilizando como princípio da primeira pessoa e essa percepção de tempo, o importante é você entender que qual é o elemento geral narrativo que você quer gerar com essa percepção de tempo. Quer algo mais tenebroso, mais ruim, ou alguma coisa bem do mal? Transforme uma percepção mais demorada, mais lenta, prolongada. E se você quer uma situação de urgência, encurte o tempo. Você quer uma relação de algo mais amoroso, mais gostoso? Encurte o tempo. Eu quero que tenha uma passagem de tempo para gerar um certo tipo de continuidade. Você faz com que o personagem perceba que passou o tempo de uma maneira mais... Então ele pode simplesmente estar conversando com a pessoa e quando se dar conta, está de noite. Quando se dar conta, está de dia. Quando se dar conta, a pessoa que está do lado sumiu, ou a pessoa que está do outro lado agora existe. E isso gera situações narrativistas bem legais, porque você gera dentro do seu leitor, dentro do jogador ou qualquer outra pessoa que estiver usufruindo do seu universo, algo que você está gerando principalmente o quê? Essa acronicidade. A acronicidade é interessante porque você, pelo fato de não existir tempo e espaço dentro da percepção da cabeça do protagonista, você pode colocar aqui, na cabeça dele, se passou minutos, mas se passou algumas horas. Então coisas que você não queria necessariamente apresentar, porque não é algo a ser revelado naquele momento, não tem problema, porque a percepção de tempo e espaço do nosso protagonista fez com que ele não percebesse essa passagem do tempo. Tem uma história que eu escrevi já faz um tempo que mostra, que fala sobre a autópsia de ninguém, onde a história vai sendo controlada no badalar do relógio, a cada uma hora acontece alguma situação. Porém, como algo acontece muito no foco do nosso protagonista, uma hora inteira se passa e ele nem percebe direito. Onde eu controlo essa percepção do tempo com o relógio avisando que passou uma hora, seja pelo celular ou seja por algum tipo de despertador, porém a cena em si acontece dentro de um certo período. Obviamente, em uma hora acontecem muitas coisas, porém, como o nosso protagonista está focado naquela situação, naquele medo que eu estou gerando, mesmo que seja um capítulo curto, que poderia ser algo lido em 2, 3, 5 minutos que seja, essa é o que para a cabeça do nosso protagonista apenas aconteceu, é a situação, porque ele gastou uma hora inteira focado numa atenção em alguma coisa que gerou essa percepção do tempo cortada. Dentro do cérebro do ser humano, muitas vezes, coisas que são repetidas na sua rotina, apesar de ser ótimo para o cérebro para manter um certo controle da sua situação, você não consegue lembrar com clareza coisas que foram repetidas 1000 vezes. Onde eu quero chegar? Se você todos os dias come a mesma refeição, você não consegue lembrar as pequenas diferenças que aconteceu nessa refeição, porque o cérebro ele tem uma mania de descartar coisas que são iguais. Então, muitas vezes, a sua percepção de tempo dentro de uma rotina de vida, as pessoas falam, nossa, minha vida passou tão rápido, agora eu tenho 30 anos e nem lembro das coisas que eu fiz. Muitas vezes, por você viver uma vida ou monótona ou muito repetitiva, faz com que o cérebro corte um certo período do tempo, fazendo com que você não sinta isso. E quando você se dá por conta, você parece que você pulou um tantão da sua vida, mas na verdade é seu cérebro apenas cortando fora informações que não são relevantes ou que são repetitivas para a sua percepção. E você pode fazer essas mesmas coisas dentro de uma narrativa, principalmente em primeira pessoa. E quando falamos da percepção do tempo em terceira pessoa, talvez fique um tanto complicado, porque o tempo, por ser feito dentro da cabeça da pessoa, na primeira pessoa, fica mais fácil. Porém, agora você não está na cabeça da pessoa, você está no ombro da pessoa. Por você estar no ombro, você não necessariamente sente, percebe e vê o que está na cabeça dela, mas sim como se você fosse um espectador parceiro da pessoa.
Apesar de você poder utilizar realmente a percepção, e isso é interessante quando você, mesmo sendo narrador em terceira pessoa, você por estar no ombro daquele personagem, você demonstra essa certa parcialidade dentro da sua construção, você pode fazer a percepção do tempo feito da mesma forma. No caso dessas histórias, quando a gente tem essas elipses, existem algumas informações e algumas técnicas mais pontuais quando você quer mostrar passagem de tempo ou percepção temporal. O mais clássico é o que a gente fala que é tem lá o texto, 3 pontinhos e o texto seguinte. É como se fosse um duplo enter e entre um parágrafo e outro a gente tem uns 3 pontinhos. Esse é a elipse mais clássica quando a gente mostra graficamente dentro de um texto, onde mostra que passou-se um tempo, não importa quanto, não importa o que aconteceu, não importa o quanto aconteceu, mas eu quero que mostre para você que passou um tempo. Agora vai de você, leitor, continuar lendo a história e entender o porquê raios eu fiz essa passagem do tempo. Existe uma forma muito clássica que aparece, por exemplo, no Bob Esponja. 2000 anos depois. E apesar de ser alguma coisa meio que, vamos dizer assim, preguiçosa, no caso do Bob Esponja serve basicamente para você não dar aquele tempo que a pessoa tem para entender que passou X tempos, sem contar que o público-alvo é infantil e o tom e o time da história é muito mais pro cômico, é muito mais pra comédia, então faz sentido ter essas inserções de tempo no passado da história. Existem muitas histórias hoje em dia que você vê lá no mês seguinte, tantos anos depois. Por quê? Às vezes, quando a história é muito curta ou precisa de uma narrativa um pouco mais rápida, você se dá o trabalho de colocar isso. Uma outra forma interessante de você mostrar a percepção da passagem do tempo é você fazer um diário. Se você está fazendo uma história que ele é capitulada, se você é uma história que é episódica ou uma história que traz essa ideia de diários, documentários, alguma coisa que tem como básica clássica narrativa a projeção da data, do horário, é mais fácil mostrar a passagem do tempo porque a pessoa sabe o quanto passou o tempo. E também a pessoa pode colocar dentro do diário, mesmo sendo em terceira pessoa, aquele momento ser algo em primeira pessoa ou pelo menos numa construção narrativa em itálico ou uma citação que mostre que mudou um tipo de narrativa ou mudou um tipo de narrador. E quando você mostra isso em terceira pessoa, quebrando essa ideia de percepção do tempo, como que você pode fazer? A percepção do tempo ela é mostrada no quê? Enquanto a fluidez acontece, ou seja, na velocidade da narrativa. Se algo da narrativa você quer mostrar essa percepção de tempo feito a partir do personagem em terceira pessoa, você pode fazer uma narrativa mais rápida, ou uma narrativa mais entroncada, ou construir palavras que gerem esse sentimento. Você pode, por exemplo, colocar um parágrafo grande, com várias linhas, que normalmente é um texto mais introspectivo, porém usando palavras, substantivos, advérbios, adjetivos ou qualquer outro grupo de palavras que mostrem uma certa rapidez ou urgência, mesmo textos maiores com parágrafos maiores podem gerar isso. Claro que normalmente quando a gente sugere fazer tanto visualmente quanto textualmente, quebrando em trechos menores com palavras mais rápidas para que dá essa fluidez mais rápida para a história. E quando você quer fazer introspectivo, palavras maiores, textos maiores, parágrafos maiores e palavras também que gerem essa ideia de fazer algo mais introspectivo. Porém, se você quer fazer uma quebra de paradigma, fazendo um texto grande, um parágrafo grande com palavras rápidas, ou textos curtos com palavras grandes e palavras introspectivas, você pode gerar um ou outro. Talvez gere algum tipo de gatilho da estranheza, pode gerar também algum tipo de contraste que você não queira gerar, porém existem formas e formas de se fazer. Aqui, obviamente, é uma técnica diferente. Então, pessoal, quando a gente vai construir a percepção do tempo, a primeira coisa que você precisa entender é, caso seja em primeira pessoa, que a pessoa ela tem como ideia essa percepção do tempo dependendo daquilo do foco da história que você está fazendo. Se o foco da ação gera uma percepção do tempo alterada no seu personagem, ok. E caso você queira fazer numa terceira pessoa, essa passagem de tempo, essa percepção de passagem de tempo pode ser uma coisa um pouco mais forte, mais grotesca, falando o quanto tempo foi passado. 3 dias depois. Você pode fazer o duplo enter com 3 pontinhos para fazer essa elipse temporal. Você pode fazer um tracejamento ou um duplo enter simples, que acontece também nos Estados Unidos. Ou simplesmente você mostra o quanto foi ou
coloca alguma citação, ou logo como se fosse uma carta, ou uma declaração, ou qualquer outro ponto que mostra a passagem de tempo. Mas seja como um, seja como outro, o importante é você entender que passagens do tempo e percepção de tempo tem que fazer sentido na sua narrativa. Mesmo que você queira mostrar uma percepção do tempo um pouco mais lenta, porém a maneira como você fizer não gera isso, pode gerar buracos narrativos ou uma falta de entendimento geral da sua história. Então, tome cuidado com as percepções de tempos distorcidas em primeira ou terceira pessoa, porque você pode gerar uma ideia que poderia ser algo interessante, mas se torna um erro narrativo porque não faz sentido uma percepção alterada da realidade a partir da forma como você escreveu. Então, cuidado, porém, caso consiga, vai ser muito bom, vai ser bem legal. Então, pessoal, esse tema que eu quis trazer para você surgiu de uma pergunta que tá lá no Discord. Então, se você quer também ter alguma dúvida ou simplesmente alguma ideia e você quer que transforme esse vídeo, você pode colocar nos comentários que também as sugestões entram na nossa listinha de pedidos e com certeza uma hora ele vai aparecer. Mas se você quiser uma coisa mais rápida, mais direta, esse bate-papo mais rapidão comigo, existe lá o grupo do Discord, o link tá aqui na descrição do episódio. Então, com isso você consegue entrar lá e consegue bater um papo tanto comigo quanto com outras pessoas que também estão diretamente. E fique bem claro para vocês que agora no mês de novembro vai ter novidades, onde nós vamos ter grupos mais específicos para a galera que quer entrar no mundo da escrita, entrar no mundo do world building mais forte, mais focado, tendo obviamente a minha pessoa como alguém que vai ajudar você a deixar o seu universo muito mais legal e as histórias muito mais robustas. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!